O transtorno de personalidade pode acontecer em criança? Não é comum a gente perceber esse transtorno em criança, né? Como a gente já falou, olhar depois, assim, para trás, quando o paciente apareceu no consultório, a gente vai ver que ele já funcionava, às vezes, de uma forma muito sofrida, né? Um tempo atrás, né? Hoje a gente tem chance, você ficar um ano com um traço estável, pega um adolescente lá, 15 anos, que tem todos os traços de transtorno borderline, esperar ele ter 18 para dar o diagnóstico é atrasar um tratamento, né? Então, tanto quanto a prevenção, né, a gente abordar de uma forma precoce vai trazer muito mais chance para essa pessoa chegar a uma certa idade, ter concluído cursos, ter mantido algumas relações que são legais, ter uma adaptação melhor na sociedade, né? Então, essa ideia de olhar para a criança que está sofrendo, que tem algum comportamento que está disruptivo, ela é necessária. Isso não é visto por todo mundo como uma coisa unânime, né? Eu já cheguei, eu ouvi assim, pacientes menores de 18 anos não têm transtorno de personalidade. Eu já vi crianças, ou sei lá, adolescentes, assim, com 13 anos, que a gente poderia tratar com certeza. Ele saia muito fora da média do funcionamento para aquela idade, para aquela cultura, né? E o tratamento ele pode ter que ser medicamentoso, mas grande parte às vezes é orientação da família, orientação ali de quem cuida dessa criança, né? Trazer essa criança para o processo de terapia, uma coisa às vezes que é muito necessária. Então, a terapia de família também é muito importante. Grande parte desse transtorno ele não é tratável se os pais não autorizarem, né? Isso também existe, tem que ter uma autorização que é muito comum até essa autorização ser pedida até com um paciente bem adulto, né? Sabe aquela história de não confie em estranhos, não converse com estranhos? Alguns desses moços e moças levam muito a sério, de uma forma específica, isso, né? Não conversam mesmo, acabam de uma forma ou de outra, se não tiver o apoio do pai, o apoio da mãe, a gente não consegue tratar, né? Então tem que tratar com menos menores, assim, de idade. Uma criança muito pequenininha, eu acho bastante complicado a gente falar de um transtorno de personalidade. Mas uma criança que já, sei lá... A partir de 10 anos... 13, 12, né? A criança às vezes faz tudo coisa que adulto normalmente faz. Vai pra festa, vai pra balada, tem namorados, briga com os namorados. Mas por que você tá triste? Uma menina de 11 anos, 12 anos. Porque eu briguei com meu namorado, né? E a tristeza é uma tristeza assim, expressa às vezes com cortes, com mutilação. Tá cada vez mais frequente a queixa dos pais e crianças pequenas se mutilando. Se eu encontrar uma criança se automutilando, eu posso já classificá-la como um transtorno de borderline? O paciente que tem transtorno borderline, assim, ele pode se mutilar, não são todos, né? Inclusive, nem todo mundo que se mutila é borderline. Pode ter um monte de outras patologias, né? Paciente com esquizofrenia pode se mutilar, ele pode ouvir uma voz que fala para ele fazer tal coisa, né? Um paciente que tem um toque grave, ele pode se mutilar também, tem um comportamento que é ritualístico, ele precisa fazer aquilo para que não aconteça alguma outra coisa, né? Então esse diagnóstico feito só pela automutilação, ele não é um diagnóstico bom. Tem animais que se mutilam. Às vezes a gente tem ideia de papagaios, de araras e cachorros que quando estão sozinhos demais, quando eles estão assim muito submetidos a um estresse, eles acabam se machucando bastante também, né? Então arrancam pelo, né? Tem cachorro que arranca pelo até sai sangue, né? Então a automutilação não é uma característica assim só do transtorno borderline. A questão toda é que só tem aparecido com uma frequência muito grande, então o machucar como uma forma talvez assim de mostrar com o corpo algum sofrimento interno, né? Isso tem muitas variações também, né? A pessoa não sente uma dor assim a ponto de dar nome para ela, ou não consegue nomear a dor, o corte ele começa a virar ali meio que porta-voz daquela dor também, né? Mas a automutilação tem a ver com essa questão da pessoa não conseguir se expressar, ela não consegue se comunicar. É uma das formas, né? É uma das formas assim. Às vezes a pessoa chega ali com vários cortes no corpo, às vezes até para consulta mesmo, ela mostra aqui, dá uma forma dela falar, olha o quanto eu sofro, olha quanto assim eu não estou sendo ouvida, é um jeito também de dizer. Tem gente que alivia muita ansiedade se machucando também, são mecanismos que o pessoal tem estudado bastante. Então tem uma angústia muito grande, o corte ele aliviou a pessoa, né? Ele machucou. O que eu vejo muito é a diversificação da mutilação, né? Que ela é aprendida também, isso sim é aprendido, né?
Alguém que não se queimava, começa às vezes na internet a ver alguém se queimando, alguém que não se cortava, o jeito de fazer isso, né? Isso pode ser aprendido num grupo mesmo, porque às vezes lá na internet o pessoal acaba achando formas de fazer, né? Formas de se machucar. A automutilação, por outro lado, é dos sintomas que faz buscar o tratamento, e aí a partir daí buscar o diagnóstico, né? O transtorno borderline, ele não é normalmente o primeiro diagnóstico feito, viu? Inclusive tem alguns pacientes que eles vêm para consulta, vêm com uma questão até já montada na identidade, que ele era bipolar, que ele tem anorexia, que ele tem toque, que ele tem, sei lá, várias doenças, né? O transtorno de personalidade, ele aparece às vezes depois de anos de tratamento. Isso tem, acho que até vários motivos, né? Para acontecer isso, né? Como há um tempo atrás falar que tem transtorno de personalidade é dizer que o indivíduo não tinha cura, não tem tratamento para isso, às vezes até com uma certa bondade do terapeuta, do médico, não dava esse diagnóstico, né? E isso é um grande problema. A comorbidade, que é a existência de duas ou mais doenças assim, no mesmo indivíduo, ela tem essa característica, às vezes, de uma doença ela aparecer porque outra existia, né? Se a gente pensar bem, tem gente que começa por conta da busca pela novidade, beber bastante, desenvolve o alcoolismo, vai desenvolver cirrose. Então é assim, uma doença, transtorno de personalidade, em algum nível, ocasionando uma dependência química que vai ocasionar uma alteração orgânica, né? uma alteração clínica. Então é uma doença A proporcionando a doença B, que vai causar a doença C, né? Então isso vai complicando muito assim, o tratamento. Um transtorno de personalidade, uma pessoa tem uma vontade muito grande de ser aceita em um determinado lugar, ela tenta se adequar a uma condição de mais ou menos física, parecida com outras pessoas. Então, se ela tiver uma pequena tendência a desenvolver um transtorno alimentar, anorexia, bulimia, ela pode começar a funcionar dessa forma também, né? E a partir daí os problemas todos que a anorexia e a bulimia podem causar, né? A questão de uma doença causar outra, a gente vai ter que pensar no quanto que o tratamento ele vai ter que ser estendido também, né? É muito comum o tratamento ficar sempre na doença primeira. A primeira que apareceu, né? A primeira que apareceu. E aquilo que originou de verdade tudo aquilo fica assim numa situação meio assim em segundo plano, né? E aí tem migração de diagnósticos também. Então a pessoa começa com um quadro de dependência química, desenvolve um quadro de transtorno alimentar, aí vai desenvolvendo um monte de outras coisas, né? Compras compulsivas, doenças assim que hoje o pessoal classifica como doenças do impulso, né? Também, né? Essas doenças, assim, vamos pensar, comportamento sexual de risco, gastar mais dinheiro do que tem, começa a ser visto como alguma coisa a ser tratada. E de verdade o que está sendo esquecido é aquela doença primeira ali que vai ocasionar todas essas doenças também. Tem um monte de paciente que trata de álcool e drogas, assim, e na verdade a doença é um transtorno que veio antes, né? Antes de tudo. Tem que tratar a dependência química, porque se também não trata a dependência química, não consegue tratar o transtorno. A ideia da integração ela começa a funcionar nesse sentido também, né? Se a gente não tratar um quadro de anorexia, o paciente vai morrer. E aí não tem você não consegue tratar o transtorno. É óbvio isso, né? Agora, um paciente com esse transtorno, ele é um paciente que pode casar, ter filhos, ter uma vida social? Inclusive assim, a qualidade do casamento pode se fazer diferença. Eles casam, sim, tem vários pacientes que têm filhos, que casam, né? É muito comum, às vezes o marido leva a mulher para o tratamento, né? Porque acha que ela é um problema, a gente vai conversar com o marido e tem tanto problema quanto, né? É a ideia de algo de complementaridade, né? Então o marido às vezes leva a esposa, a gente vai ver, ele tem uma característica muito específica ali de funcionamento também, né? Nós conversamos com Elei Sassi e gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio de personalidade de borderline, De Perto Não É Tudo Igual. O simpósio acontece no dia 9 de dezembro, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e mais informações pelo telefone 2661-7288.